Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 16 de janeiro de 2016, amém? Eu me chamo Ana Paula, para quem ainda não me conhece, e eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos, e é uma reflexão que eu acredito que vai renovar a sua esperança. Amém, minha amada? Amém, meu amado? Eu aconselho os irmãos a lerem de modo enfativo, né, de modo perseverante, o Novo Testamento, onde vai trazer muita palavra de consolo. É um livro que reflete muito a condição da igreja e o modo como o Senhor trata com a igreja, consola, aconselha, mas revela também como que é a natureza dos ímpios e como que tudo vai ficar, né? Não deixo de enfatizar a importância da leitura de todas as escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse. Mas se você é uma pessoa que tem um pouquinho de tempo extra, ou se tem um pouquinho a mais de perseverança, te aconselho, além de ler a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse, tirar todos os dias mais uns 5 minutinhos que seja, para ler só o Novo Testamento contemporaneamente com a Bíblia em todo. A palavra de Deus, meus amados, ela edifica. A Bíblia fala que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra. Olha só, meus irmãos, pensem comigo. Tem um fato que acontece no planeta Terra há muitos anos, há séculos. Esse fato é uma mentira repetida muitas vezes vira verdade. É sempre mentira, mas ela parece ser uma verdade aos olhos de quem a escuta. Por quê? Porque meu avô já dizia isso, porque o avô do meu avô já dizia isso. Então, quando as pessoas ouvem a vida inteira a mesma história, seja ela uma história boa ou uma história ruim, uma história verdadeira ou uma história falsa, com o passar do tempo, aquilo passa a ser uma verdade na cabeça de muitos. É por isso que a Bíblia fala que o meu povo está perecendo porque lhes falta conhecimento. Porque se você que nasce em berço esplêndido, como diz o hino do Brasil, né? Você que está aí me ouvindo, nasceu em berço esplêndido, ouvindo tanta baboseira e cresce ouvindo baboseira, chega no momento da sua vida que você tem condição de ser racional, quer dizer, chega um momento na vida de todos nós que nós temos a opção. É como se alguém virasse para você e falasse: fulano, agora você vai examinar o que você sabe, vai colocar na balança, vai checar para ver se tudo que te foi ensinado é verdadeiro, tem base e fundamento, ou você vai continuar aceitando como sempre tudo que lhe foi dito. É uma coisa inconsciente, mas é um coletivo em que poucos escolhem buscar as fontes daquilo que recebeu na vida. Você vê pessoas aplicadas em tantas coisas e eles vão buscando fontes. Aí é que vem o pulo do gato. A pergunta é: a fonte que você buscou e está buscando e que você julga verdade é verdadeira ou é uma mentira repetida tantas vezes? E você está crendo porque tem muito conhecimento daquilo que você pesquisou, mas não tem sabedoria para discernir que aquilo ali é a verdade ou não. Amados, o muito ouvir traz fé. E aí não seria diferente com a palavra de Deus. Se você aplica o teu coração como fez Davi, como fez Daniel, se você aplica seu coração ao conhecimento das coisas do Senhor, o tanto ler, o tanto ouvir, o tanto absorver as informações sagradas na palavra, vão te trazer conhecimento, vão te trazer perseverança e vão te trazer fé. Eu tenho observado que todo mundo, sabe, a gente pode dizer num quadro geral, todo mundo está sofrendo. Cada um tem seu sofrimento. Eu converso com vários irmãos, tem irmãos que eu converso com eles, que eles estão trabalhando numa boa, ganham seu salário bom numa boa, sabe, estão seguros naquilo que têm. São pessoas que têm uma casa arrumadinha, têm uma família equilibrada, vamos falar assim, quer dizer, maridos que a mulher não está fazendo que sabe o quê, ou o marido está fazendo que sabe o quê. E parece assim, que quem bate o olho fala: a vida está perfeita para esse cara ou para esta mulher.
Mas muitas das vezes esses mesmos irmãos viram para mim e falam: Ana, eu tenho um aperto tão grande no meu coração. De vez em quando eu estou assim, levanto de manhã numa tristeza, numa angústia, Ana. E eu não consigo entender o que é isso, sabe? E tem aqueles que já conseguem entender que isso aí é o próprio Espírito Santo do Senhor compartilhando com você os seus gemidos inexprimíveis. Porque você não tem como exprimir essa tristeza, essa angústia que você tem. E aí você é motivado a orar, você começa a orar e aí passa. Tem gente que nem ora, mas normalmente, quase se não do tudo, 100% das pessoas que não tem um motivo aparente para ser triste na vida, não tem um marido que chega em casa tonto, não tem um filho drogado, não tem um ente querido doente, enfermo numa cama de hospital, enfim, não tem uma desgraça na vida, né? E olha, Ana, você está amaldiçoando meu filho porque ele é drogado e eu sou cristã, mas meu filho está na droga, então você vive tá me dizendo que é uma desgraça, meu filho é uma desgraça? Não. Eu estou dizendo que seu filho está vivendo uma desgraça. Olha, a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Olha só, a palavra de Deus diz: se você não está debaixo da graça de Deus, você está entregue ao mundo que jaz no maligno. E esse mundo já perdeu, está perecível, não está debaixo da graça de Deus. Significa que todo aquele que é filho de Satanás ou está nas mãos do diabo, está vivendo uma vida desgraçada sim. A desgraça, meu querido, pode não ser momentânea, uma coisa iminente, mas pode ser eterna. É quem vai para o inferno. As pessoas que estão no inferno foram pessoas desgraçadas, porque a vida dela todinha, ela nunca aceitou a graça de Deus. Se ela não aceita a graça de Deus, a benevolência de Deus, a misericórdia, o poder, o amor de Deus, ela está aceitando a desgraça do diabo, porque ele é o príncipe deste mundo. Essa pessoa está aceitando a própria desgraça da carne, porque a carne milita contra o espírito. E a carne não aceita as coisas do espírito. Ela quer as coisas do mundo, ela quer prazer, ela quer pecado. São pouquíssimas as pessoas que têm prazer na justiça, ainda que existam. Então, meu querido, minha querida, se você se enche da palavra de Deus, essa palavra de Deus, como águas vivas, ela vai limpando o seu interior. E aí você vai sendo liberto. A palavra de Deus por si só liberta. Você pode ler a palavra de Deus, você pode ouvir a Bíblia falada, mas seja de um modo ou de outro, você vai sendo liberto. Mas eu aprendi mais uma coisa. Não adianta você ler a Bíblia de qualquer jeito, ocasionalmente. Vou ler aquele salmo que é um salmo de libertação, porque eu estou angustiado. E aí você vai lá e lê aquele salmo. Você vai ter um momento de euforia ao ler aquele salmo. Às vezes você vai ter um momento de tristeza, de desabafo lendo aquele salmo. Mas, amados, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vem pelo ler, né? Nós lemos. Nós somos uma sociedade evoluída. Na época dos apóstolos, nem todas as pessoas sabiam ler. Tinha muita gente que não tinha acesso à informação. Era uma sociedade extremamente pobre de cultura, de independência. Hoje você tem uma criança na sua casa, talvez de 6 aninhos, que já sabe ler. Uma menina, um menininho que já sabem ler. Isso já é uma base de liberdade, de independência para nós. A gente sabe se informar. Naquele tempo, não. Então, eu tomo por fé essa posse também, que a palavra lida, ela edifica o seu espírito. Então, o que acontece? Você lê uma coisinha só porque você está passando por uma depressão, talvez naquele momento que você está lendo, você está tão desequilibrada, mas de algum modo aquilo ali te traz um pouquinho de bálsamo. Mas a gente tem que associar uma realidade. Deus é infinito. O Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, ele é infinito. Ele é infinito, ele é eterno, ele é abundante, ele é jubiloso, ele é glorioso. A partir do momento que você entende que quando vem dele não tem fim, você entende que nada que ele cria é pouco o suficiente que não baste para alguém. Você às vezes tem uma árvorezinha de mexerica na sua casa, aí você vai e colhe a mexerica, às vezes a árvore é tão pequenininha,
É pequenininha, é uma árvore baixinha, miúda, pequenininha. Mas quando vem o tempo dela dar o fruto, ela dá tanta mexerica que você vai enchendo bacia, e ela tá dando mexerica, todo dia aparece mexerica, você não vê as mexericas aparecer, mas você vai ver. É um milagre da multiplicação. Aí você pega uma mexeriquinha, eu não sei como é que planta árvore de mexerica não, mas justo o que? Sei que a base para qualquer árvore, seja ela que for, é fazer ver a muda. A muda vem da semente. Então eu sei que se você pega uma daquelas mexericas, pega uma sementinha que seja, de uma mexeriquinha, coloca talvez num saquinho de leite, germina aquela semente, alimenta aquela muda e ela vira uma pequena plantinha de mexerica com uma sementinha e planta numa terra boa, depois de alguns anos, não sei quantos, você vai ter uma outra árvore pequenininha, lindinha, fofinha de mexerica, tão rica quanto a primeira. Olha só, isso é dom de Deus. A palavra de Deus diz, Jesus declara que se o trigo não caísse na terra e morresse, ele não podia dar mais frutos. E Jesus, quando ele morreu na cruz e entregou o sangue dele ali para Deus como uma oferta de um sacrifício santo para a justificação do pecado dos homens, ele deu a oportunidade a todo aquele que nele cresce fosse salvo e tivesse vida eterna, vida abundante. Então, tudo que vem de Deus é multiplicado infinitamente. Então não adianta, minha linda irmã e meu lindo irmão, você que está numa situação de dificuldade da sua alma, do seu âmago, dos seus sentimentos espiritual, não adianta você ler só um pedacinho da Bíblia para se consolar, porque isso pode te trazer um momento de paz, mas não é o suficiente. Mas quando você encara o desafio de começar a ler a Bíblia todinha, disciplinadamente, uma coisa que o brasileiro pouco tem, né? A gente vê, por exemplo, certa vez eu vi um documentário que mostrava o Japão e mostrava como que as escolas japonesas elas são duras com as crianças desde cedo, mas também na Alemanha. A Alemanha é um país frio, quando vem o inverno, agora mesmo estão lá menos 6 graus, eu tenho uma cunhada que mora lá e ela me disse, são menos 6 graus, Ana Paula. A gente está sentindo frio, mas nem por isso, em certos dias, os professores das escolas alemães, eles pegam as crianças, eles vestem a roupinha justa de frio e põem elas para jogar de fora. Pior ainda, na China, no Japão, nesses países asiáticos, tem lugares que eles pegam a criança para jogar de fora com bermuda, manga curta, blusa de manga curta para jogar na neve. Eles fazem o aquecimento, põem a criança lá fora no frio e fazem elas brincar, correr, movimentar. E diz que é para quê? Para que essas crianças se adaptem àquele clima, porque essa é a sua casa, esse é seu país, assim é a nossa terra. São crianças, por exemplo, a gente vê aí essa cultura judaica em que crianças ainda novas são levadas para os rabinos e começam a decorar o Pentateuco. E eles sabem de memória. Os muçulmanos pegam as crianças e ensinam ao Corão. Tem uma disciplina, tem sacrifício. E tem pessoas no mundo inteiro que elas são condicionadas a viver uma vida de perseverança. É bacana quando você consegue pegar uma criança desde pequenininho e ensinar para ela os caminhos do Senhor baseado na disciplina de forçar certas coisas. De ensinar ela a pegar um ritmo para que ela se torne literalmente dependente das escrituras. Você que é pai, você que é mãe, por mais que você está cansado à noite, por mais que você está arrebentado, foi um dia difícil, às vezes você está até passando mal, e eu falo isso sem hipocrisia, porque eu procuro fazer isso com os meus filhos. Confesso que eu não consigo fazer todos os dias, porque tem que ter perseverança em mim mesma. E se vocês param para analisar, desde de manhã até a noite, eu estou fazendo coisas para o Senhor. De manhã, quando eu posso, estou aqui fazendo vídeo no YouTube, estou lendo a minha Bíblia, estou fazendo orações e tal. E durante a tarde, perseverança, pensamento, concentração nas coisas do Senhor. Aí quando chega a noite, que eu já estou no último fôlego do meu dia, já estou cansada, de cabeça principalmente, aí eu ainda preciso dar atenção para os meus filhos e evangelizar os meus filhos. Eu não posso transgredir meus filhos.
De que adianta eu passar 1 hora, 40 minutos com uma pessoa, ajudando essa pessoa espiritualmente, e não conseguir passar 10, 15 minutos à noite com os meus 2 filhos? Então a gente precisa ter disciplina. É onde a gente, através da nossa disciplina, ensina para as nossas crianças o que é viver a palavra de Deus. Mas infelizmente no Brasil, principalmente, é claro que tem pessoas que vêm de certos povos e de cultura, eles já têm essa mentalidade de perseverar naquilo que eles querem. É onde você vê muitas pessoas sobressaindo, conseguindo sucesso na vida delas dentro do Brasil. Mas a maioria, e você que está me ouvindo, você sabe disso, a maioria não quer saber. E quando você junta a sociedade de hoje, a educação que o Brasil está oferecendo para as crianças de hoje, eles estão incentivando a criança a ser vagabunda, não estudar, não ler, não aprender, tem que aprender só coisa que não presta e basta. Eu agradeço a Deus pela misericórdia que Ele teve na minha vida. Nunca fui uma pessoa rica, fui uma moça pobre, digamos assim. Meu pai transgrediu muita família e nós fomos pobres, é a realidade. Mas o Senhor é tão maravilhoso que eu tive acesso a boas escolas, na época que elas ainda eram boas, todas as escolas públicas. E os professores, na minha época, e eu tenho 38 anos, você que está me ouvindo deve entrar em acordo comigo, ainda eram professores que insistiam para a gente ler, insistiam para a gente escrever, enfiavam um monte de trabalho de escola para a gente fazer pesquisa, escrever. Eu tenho calo até hoje nas minhas mãos, no meu dedo, de tanto que eu escrevi. E eu estudei muito e dava muito exercício e fazia a gente estudar para dedéu. Mas hoje eu olho para trás, meus amados, aquela base me ajudou. Por exemplo, hoje quando eu moro na Itália, eu posso pegar um texto em italiano e eu consigo entender todo aquele texto. E eu aprendi a língua italiana morando na Itália. Eu não fui em escola nenhuma aprender o italiano. Eu ouvi. De tanto ouvir, o meu cérebro foi se acostumando com a língua italiana. E eu comecei a compreender, comecei a falar. Só que dali eu comecei também a ler e a escrever a língua. Então hoje eu tenho domínio sobre esse idioma, ainda não sou, é porque eu sou sempre estrangeira, eu vou estar sempre com a minha língua mãe, mas eu me faço entender a qualquer italiano e não falo um italiano torto, nós vai, nós quer, nós pode, né? Eu falo no tempo justo e consigo ler e consigo ajudar meus filhos com a língua italiana. Por quê? Porque quando eu fui à escola, eu tive a perseverança, porque os meus professores me impuseram a perseverança. Você tem que fazer o trabalho de geografia, são 10 páginas, vai ter que fazer a pesquisa, vai ter que escrever um resumo de tudo que você leu, senão você toma bomba. E ali o desespero para não tomar bomba era muito grande, eu era condicionada a aplicar a perseverança em cima daquele bendito livro de geografia. Olha, meus irmãos, parece besteira, mas assim é a vida. Então a gente já cresce predisposto a continuar no ritmo que a gente foi acostumado desde criança. É por isso que eu consigo hoje ter essa perseverança, mas eu confesso que a força me veio de Deus. Ele me deu a força, Ele me deu a capacidade, Ele me levantou para ter essa seriedade com Ele, porque vem dEle. Mas sabe, quando você dispõe teu coração, Deus, Ele vê seu coração, Ele fala, não, essa aqui ou esse aqui realmente quer me conhecer, quer ter relacionamento comigo. E é por isso que a gente vai vendo, meus irmãos, que muitas pessoas, muitos dos nossos irmãos hoje estão tendo dificuldade em estar em pé, com a casa firmada na rocha, com o Senhor. Tem muita gente da Igreja de Cristo indo para o céu no arrebatamento, mas eles vão em frangalhos, vão arrastando. Deus praticamente está empurrando eles morro acima, porque a gente está subindo o morro para o céu, o morro das dificuldades. Jesus diz, neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então existe essa montanha, são os gigantes que aparecem a cada dia, são os leões que a gente tem que matar. E tem muito crente subindo bem, num ritmo bacana, tem crente subindo quase que correndo, apesar de ser difícil.
Mas tem uns crentes que estão arrastando, estão subindo com fatiga. Mas eu quero trazer essa mensagem para você hoje para te lembrar que o nosso Deus, Ele é um Deus infinito. E se você aplica a palavra de Deus na sua vida, pode não mudar de um dia para o outro em 24 horas, mas com o tempo começa a mudar tudo. Porque tudo na vida tem seu tempo. Eu peguei lá a sementinha da mexerica, coloquei num saquinho de leite para germinar. Aquilo não vai virar uma árvore de mexerica de uma semana para outra. Meses se passam, talvez se passam alguns anos. Assim também é a vida. Quanto mais estraçalhado está teu coração, quanto mais estraçalhada está a tua vida, mais o Senhor vai trabalhar, porque mais difícil vai ser para você absorver o conhecimento do Senhor e enriquecer a sua fé. Mas se você se predispor a ouvir a Deus, o que Ele tem para contar para você dele, aquilo vai te lavando. Jesus disse para aquela mulher lá naquele poço, pediu água para ela. Ela ficou toda com vergonha, porque ela não era uma mulher normal. E ele vira para aquela mulher e fala: se você soubesse a água que eu tenho, você nunca mais teria sede. A água de Deus, a água do nosso amado Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, na língua hebraica, o Deus de Isaac, Abraão, de Jacó, o Espírito Santo, é vida. A palavra diz claramente que o reino de Deus está dentro de nós. Quando você vê Jesus lá no monte fazendo discurso, ele fala: o reino de Deus está dentro de você. Se o próprio reino do eterno, do infinito, do Criador de todas as coisas está dentro de você, você pode se considerar uma pessoa em processo de abundância. Abundância de paz, abundância de consolo, abundância de perseverança. Você está com... Eu diria que a abundância que tem a igreja verdadeira é a abundância da esperança. Quer dizer, Deus ele colocou essa sementinha de luz dentro do teu coração, mas você precisa saber fazer bom uso dela. Basta arrastar, minha irmã, basta se arrastar, meu irmão, rumo ao céu. Comece a se levantar. E você só vai conseguir viver isso a partir do momento que você aprender a ter disciplina. Uma coisa que o Senhor certa vez disse para mim, foi uma época que eu estava muito mal de saúde, eu estava fraca com anemia, e eu estava cheia de problemas, assim, eu não conseguia entender o que eu tinha, porque eu não sabia que eu tinha anemia. Então, assim, eu estava me degenerando, eu não tinha força, eu não tinha saúde, eu estava mal. Mas eu precisava cuidar da casa, eu precisava cuidar das coisas. E aí tinha uma semana eu estava bem, uma semana eu estava mal. Uma semana eu estava bem, uma semana eu estava mal. E normalmente nas semanas em que eu estava bem, de saúde, eu pegava a casa para limpar direito, fazer faxina. Mas eu ficava assim desanimada, cansada, porque eu ficava com medo. Nossa, daqui a pouco vai vir dor à noite, eu vou pro sofá toda doída, Mas aí tinha dias que eu olhava, eu via tanto serviço para fazer. E o Senhor falava só uma coisa comigo: tem para fazer? Apenas comece a fazer. Ah, meu Deus, mas eu tenho que arrumar a cama, eu tenho que trocar roupa de cama, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que lavar o chão, eu tenho que limpar as janelas, eu tenho que tirar a poeira, eu tenho que ir para a cozinha, lavar a cozinha, limpar os armários, limpar os banheiros, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele falou para mim: mas se você olha o montante do tanto que você tem para fazer, você vai perder a força. Mas se você olhar a quantidade menor, um pouco de cada vez, você começa pelo quarto. Agora eu tenho que arrumar a cama, eu simplesmente pego e arrumo a cama. Agora eu tenho que simplesmente varrer o chão do quarto, eu pego e varro. Eu tenho que passar um pano, eu pego e faço. Eu tenho que limpar 3 móveis aqui dentro desse quarto, eu vou e limpo. Quando você assustar, você limpou o quarto inteiro. Agora você passa para o outro, e depois outro, e outro, e outro. Quando você assustar, acabou. Você limpou tudo. Apenas faça. Foi uma frase que ficou rasgada no meu coração. Apenas faça. Então você que está numa situação de dificuldade com Deus mesmo, você está se sentindo fraco. E aí o primeiro sinal, o primeiro sintoma que aparece numa pessoa que está vivendo uma vida fraca com Deus, de pouca comunhão com Deus, é: eu preciso que alguém ore por mim. Mas hoje eu tenho que trazer uma mensagem para você entender de uma vez por todas.
A gente carrega uns o peso do outro, o fardo do outro, a gente se ajuda. Mas uma coisa é eu ajudar uma vez, ajudar duas, ajudar três. Mas se você que está me ouvindo é alguém que tem ajudado um irmão em Cristo que está fraco, e você está ajudando essa pessoa já há meses, e essa pessoa não muda, ela não transforma, tem um problema em você que está ajudando e na pessoa que está recebendo o que você está ajudando. Você que está ajudando essa pessoa em oração, às vezes você tem a sua irmã em Cristo, ela liga para você, eu estou mal, eu estou muito mal, eu preciso da sua ajuda, ora por mim. Aí você que recebeu o telefonema, vai lá pro seu quarto, bate o joelho no chão e começa, Senhor, ajuda a fulana, que não sei o que, descarrega toda a história da pessoa e ora e chora por ela. Aí ela liga, tá um pouquinho melhor. Aí você, amém, irmã, amém, vamos continuar orando. E fica nesse ritmo ping-pong, né? Você ora, ela diz que tá um pouquinho melhor. Aí no dia seguinte ela já fala que já tá mal de novo, ora pra mim de novo. Aí você bate o joelho no chão, ora de novo. Aí ela passa uma semana em paz. Não, essa oração foi forte, me ajudou, eu tô melhor. Aí passa uma semana, ela volta de novo. Isso é um ping-pong. Isso está errado, amada. Isso está errado para você que está ajudando e para você que está recebendo. Às vezes você que está aqui me ouvindo está pedindo oração todo dia para alguém. E você está recebendo a oração dessa pessoa todo dia. Isso está errado. Eu vou dizer uma coisa. A Bíblia diz que aquela pessoa que não lê as Escrituras e não medita nelas está em pecado. Porque você está transgredindo o que Deus te deu. A Bíblia fala que a salvação ela vai sendo aos poucos na vida da pessoa. Você vai sendo transformado de glória em glória, de fé em fé. Então isso significa na prática que se você é alguém que alguém te pediu ajuda através de oração e você tem orado por essa ou essas pessoas, você não pode só orar, mas você precisa ensinar, você precisa disciplinar, você precisa apacentar essa pessoa. Quer dizer, você precisa ouvir a situação na qual a pessoa se encontra para você entender o que está acontecendo. O irmão está passando por isso, por isso. As pessoas que me circundam fazem assim, o assado e tal. Então você faz uma espécie de uma análise da vida da pessoa que está te pedindo oração. Aí você vai entender com o que você está lidando. A partir do momento que você entende, você sim, eu vou orar por você, mas você precisa se levantar. E se você não buscar a palavra de Deus por perseverança todos os dias, não tem jeito. É onde essa pessoa que está te pedindo oração, se ela realmente é uma pessoa que está caída, porque ela levou tanta pancada do inimigo, ela levou tanta pancada da vida, ela está tão atacada, tão ferida, aquela ovelha que está muito ferida, mas ela é realmente uma ovelha de Deus e está sofrendo porque não consegue estar em comunhão com Deus, nas suas orações, Deus vai fazer a obra, porque ela vai receber a força de Deus. Mas em contemporânea, você pode ter mais do que certeza que essa pessoa, ao ouvir os seus conselhos, ela começa a pôr em prática. Então, enquanto ela está fraca, você que está forte está lá orando por ela. Mas em contemporânea, você está aconselhando. Olha, se você não lê a Bíblia, você não levanta. Porque para mim e para você, o dom de Deus é para todos nós. Deus não fez acepção de pessoas. Ele disse em Joel, capítulo 2, que nos últimos dias, e os últimos dias começou lá em Atos dos Apóstolos, 2000 anos atrás. Mas ele diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E nós teríamos sonhos, visões, profetizaríamos. Deus ia fazer da igreja uma bênção. E você vê o quanto que a igreja foi bênção e tem sido bênção, é a luz do mundo. Então, se você que recebeu o Espírito Santo na sua vida não põe em prática aquilo que o Espírito Santo pode fazer por você, eu não posso ficar aqui a vida inteira orando por você. Porque aí, meu amado, essa pessoa que está na dependência da ajuda, da oração de alguém, vira uma sanguessuga, vira uma parasita espiritual. Desculpa a realidade, desculpa falar essa palavra pesada, mas é o que é. Se a sua vida que está aqui me escutando é orar por uma pessoa ou por um grupo de pessoas específicas e já passaram dias, semanas, meses, anos, que essa pessoa está, ora por mim, ora por mim, ora por mim. A pessoa é boazinha, mas está lá, sofrendo sempre, ora por mim. E você está só orando por essa pessoa? Você está transgredindo o tempo que Deus te deu para a obra.
Porque Jesus, quando ele veio na terra, ele cuidava, ele curava, ele abençoava e dizia: vai e não peques mais, vai e não peques mais. Vai dar testemunho do que aconteceu com você. Jesus curava, levantava e mandava a pessoa, agir, crescer, perseverar, caminhar naquilo que ele disse. Não peques mais. Você acha que é só não peques mais? A pessoa às vezes era uma ímpia, era um estrangeiro que apareceu ali, Jesus curou, ele vai e não peques mais. Como? Que coisa é isso? O que quer dizer que não peques mais? Amados, o evangelho foi pregado. O evangelho foi pregado naquela terra, naquelas terras que Jesus passou. Então essas pessoas sabiam quando ele falava não peques mais. Elas sabiam o que ele queria dizer. Mas se você tá aí todo dia orando, vai chegar um momento que você começa a entrar na depressão da pessoa. Porque você vai ficar frustrado. Poxa, eu oro pela fulana e a vida dela tá sempre a mesma coisa e não muda. Você precisa ver a pessoa reagir. Se a pessoa não reage, amados, tem um problema sério. E ali ela está transgredindo você e você está se permitindo transgredir por ela. Todos nós, meus irmãos, passamos por momentos de sofrimento. Todos nós passamos por momentos em que nós precisamos que alguém cuidasse de nós. Quantas vezes eu tive irmãos orando por mim, me ajudando nos meus momentos de fraqueza. Mas eu não me prostrei totalmente. Eu procurei o Senhor naquele momento. Aos pouquinhos eu fui lendo as escrituras e o Senhor foi me levantando. Até que eu disse para aquelas pessoas, muito obrigado pela oração que vocês fez por mim. Mas agora eu já estou melhor e eu consigo tomar a minha bolsa, a minha mochila do peregrino. Nós somos peregrinos nessa terra e eu consigo caminhar pelos meus próprios passos. E uma outra coisa que te ajuda muito, mas ajuda muito a se livrar, sair desses tantos problemas, é você servir o reino de Deus. Quando você foca no reino de Deus e serve o reino de Deus com aquilo que você pode, ou é uma oração intercessória pela igreja, ou é uma pregação da palavra. Tem esse canal novo no YouTube, acho que é Aguardando a Redenção, Esperando a Redenção. É uma menininha que fala, uma gracinha essa menininha, uma mocinha, né? Ela tem uma voz de menininha. E ela, o que ela fez? Ela tá pegando os vídeos bons, e são um atrás do outro, todos muito abençoados, e ela tá simplesmente narrando esses vídeos. Eu tenho vídeos que ela tem postado no canal dela, já no meu canal, que eu coloquei há mais de um ano atrás. Mas eu não pude traduzir, eu não pude narrar, mas eu coloquei ali, tá legendado. Quem quis ver, viu, né? Mas, sabe, quantas vezes eu mesma desejei poder pôr o fone no ouvido e ouvir esses pastores abençoados dos Estados Unidos, do mundo afora, que falam tanta coisa profunda para nós, na minha língua, que eu ia arrumando minha casinha, fazendo minhas coisinhas, ouvindo aquilo ali, e eu não pude. Mas ela teve essa ideia, e não foi uma ideia que veio dela, isso foi inspiração do Senhor na vida dela. E ela tá ali, ela passa o tempinho traduzindo e narrando esses vídeos para nós, e publica esses vídeos, e hoje a gente tem acesso a esse material tão rico, porque o Senhor moveu o coração de alguém na casa dela. Às vezes tem gente que acha que ter canal no YouTube é difícil. Não é não, você faz uma inscrição, abre uma conta no YouTube. Você que está me escutando já deve ter o seu, né? Porque senão você não tem acesso a colocar como preferido o vídeo. Você não tem acesso a várias coisas aí que o YouTube te dá. Mas você pode gravar um vídeo, meus amados. Basta você pegar seu telefone celular, ver se nele tem um registrador de voz, né? E ali você liga o gravador, você lê a Bíblia, sabe? Você simplesmente pode falar, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a Bíblia. Eu vou pegar lá Romanos, capítulo 5, hoje eu vou ver do 12 até o versículo 20, e eu vou ler e vou publicar um vídeo de 5 minutos no YouTube. Olha, eu te digo uma coisa. Ana, mas eu não sei editar o vídeo, eu não sei fazer nada. Olha só, se você coloca o seu celular para registrar você, ou se você tem vergonha, você põe o seu celular para registrar uma imagem bem bonita, né? Você põe, talvez, na janela da sua casa, onde tem uma paisagem. Um exemplo, meus irmãos. E bota o REC lá e começa a ler. Aí você sabe que o seu celular e o YouTube talvez não vai suportar se o vídeo é muito grande. Às vezes você não entende nada de tecnologia.
Faz um vídeo de 5 minutinhos, 3, 5 minutinhos, sabe? Você já sabe mais ou menos o que seu celular comporta. Registra e aí você coloca dentro do seu computador. Se você usa o YouTube, né? Você bate play lá e vai estar lá. Condivisão, a palavra em português. Você vai lá e condivide com o YouTube. E aí ele busca para você o seu canal e faz o download, o upload do seu vídeo. Tem tudo ensinando, sabe? Se você quer aprender realmente, você vai no próprio YouTube e diz como criar um vídeo para o YouTube, como publicar um vídeo no YouTube. Ele te mostra passo a passo. Quais são as opções? Tudo, meu irmão, tudo, minha irmã. Se você dispõe seu coração, o Senhor te dá tudo que você precisa. Eu não gasto 1 centavo para ter o meu canal no YouTube. Às vezes eu fico chateada quando eu escuto muitos dizendo: nós estamos investindo nesse canal, clique gostei do vídeo, se inscreva no nosso canal para ajudar ele a crescer, porque aí nós vamos ter condição de investir mais. Eu acho bacana esses nossos irmãos em Cristo que têm zelo, em fazer um canal bonito, todo, né, tecnológico. Mas eu falo da minha experiência. Eu tenho um telefone muito simples. Não é que eu tenho um iPhone, iPad, esses telefones de 700, 1.000, 2.000 reais. O meu telefone, acho que se ele custou 90 reais, é muito simplesinho. Mas ele tem um registrador de voz tão bom que eu fico até com ciúme, porque eu não uso ele como telefone. Eu uso ele simplesmente para registrar esses vídeos aqui. E é tão bom. E eu registro. Entendeu? Eu aplico o meu tempo, né? Eu paro aqui um pouquinho, hoje é segunda-feira, aqui para mim são 9 e pouca da manhã. Sento aqui, faço os vídeos e ali, como eu entendo um pouquinho de computador, porque eu trabalhei muitos anos com computador, com a área de computação gráfica, eu coloco num programa de edição de vídeo, tá? E edito o vídeo, simplesmente arrasto o arquivo do áudio, coloco no programa, escolho uma imagem na própria internet, eu abro o Google, clico na opção imagem e ali eu escrevo, por exemplo, paisagens, flores, pôr do sol, aí me dá as imagens, eu copio aquilo, salvo no meu computador, coloco junto com o arquivo de áudio, dou o tempo, mando renderizar, desculpa que o termo técnico não tem uma outra palavra para se usar, o computador lá sozinho faz tudo, depois eu vou e descarrego o vídeo no YouTube. Sabe, é fácil para mim, mas pode ser fácil para você. Você não precisa tirar dinheiro do bolso, a internet você já tem. Talvez o computador você já tem, ou você tem um bom telefone. Se você não tem como fazer você mesmo, você faz como essa menina, descarrega e publica de novo. Quantas vezes a gente vê certos pregadores aí, uma bênção, que tem realmente materiais maravilhosos. Quantas vezes eu, Ana Paula, descarrego vídeos do YouTube, vocês vão ver aí no meu canal vários pastores. Eu descarrego, você não sabe fazer isso não, vai lá no Google, como baixar vídeo do YouTube, aí vai ter um monte de opções, você escolhe uma, descarrega aquele vídeo e recarrega no YouTube, cria um canal, espalha a semente. Eu vou dizer para vocês, eu dou toda a autorização. Se você que é uma pessoa que ouve o canal os últimos dias antes do fim, você tem algum vídeo que você gostou no meu canal, você tem toda a liberdade para descarregar esse vídeo no seu computador e colocar no seu canal. A única coisa que eu peço é para não alterar o conteúdo do vídeo. Porque aquilo que eu faço, eu assumo a responsabilidade, mas se você vai e modifica segundo a tua, né? Aí já é uma coisa um pouco difícil, né? Porque depois alguém vai dizer lá no amanhã, olha, Ana Paula, você falou tal coisa. Eu falo, não, eu não falei isso, né? O vídeo original tá no meu canal, se você ver, tá lá. Então, assim, a gente vai multiplicando a semente, porque o que eu tenho hoje foi Deus que me deu. Para que eu vou querer reter só para mim? Justo? Então eu dou toda a liberdade aos irmãos, quem quiser baixar vídeo e distribuir, não são os vídeos que eu estou falando, até os vídeos que vocês vão ver nas playlists lá, por exemplo, tem Paulo Júnior, tem Júnior Trovão, vocês vão achar vários pastores, gostou do material, pode pegar e multiplicar. Tá bom? Porque nós estamos trabalhando para a obra do Senhor. Então, a partir do momento que você começa a se dedicar à obra de Deus, você vai esquecendo o seu próprio sofrimento, a sua tristeza, a sua dificuldade. Porque você está inspirado, concentrado em fazer um novo projeto.
E Deus, ele se agrada disso. Deus, ele se agrada disso. Então, meus amados, não seja um parasita na vida de ninguém, sabe? Enquanto você está fraco, enquanto você precisa de ajuda, porque Jesus, ele disse, eu vim para os feridos, para os doentes. Mas Jesus curava esses feridos, curava esses doentes. E chegava um momento que ele dizia, agora vai. Faça com quem tiver a seu encontro aquilo que você recebeu de mim, prega o evangelho. Não peques mais. Então tem um momento que todo mundo tem que levantar. Se você já é uma pessoa que está vivendo uma depressão aí há anos e anos e anos e tem alguém há anos e anos e anos orando por você e você não sai disso, é porque você não está buscando a cura. E a cura é a leitura das Escrituras. E se você faz de coração, o Espírito Santo ele vai te dar entendimento de tudo que você lê. Eu falo isso de própria experiência. E assim, meus amados, a gente lê Romanos, capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Isso mesmo, 5, 1, 11 de Romanos. O apóstolo Paulo fala aos romanos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que ele quer dizer aqui? Nós somos justificados por Deus mediante a fé. Olha aí. E como que a fé vem? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu falei 41 minutos aqui para os irmãos a base desse texto. Você passa a ser justificado mediante a fé. E você passa a ter paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi assunto aos céus, ele disse, eu vou para junto do meu Pai preparar-vos morada, porque se assim não fosse, eu vos teria dito. Mas em meu lugar virá o Consolador. E quem é o Consolador de Cristo? O Espírito Santo. É ele quem faz com que a fé, que a perseverança, que todos esses sentimentos gloriosos que nós temos dentro de nós cresçam, se ativem. Então, nós somos justificados mediante a fé. Temos, então, paz com Deus. A minha pergunta para você hoje é, você está tendo paz com Deus? Quanto que você tem alimentado a sua fé? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. A perseverança traz firmeza, meus irmãos. Então nós passamos a nos gloriar na esperança da glória de Deus. Aqui ele está falando claramente que essa glória não é na nossa autossuficiência, mas é na glória de Deus. Então ele está querendo dizer que é como se nós fizéssemos festas na esperança, por causa da esperança da glória de Deus. Quer dizer, ele é glorioso o suficiente e um dia ele vai me salvar. Ele vai me livrar daquilo que está por vir. Ele vai, então, cuidar de mim na minha própria vida, em cada momento. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha aqui uma realidade que, às vezes, muitos ignoram. A tribulação produz perseverança. Se a pessoa está vivendo o melhor dessa terra, ela não tem necessidade de pedir ajuda ou de buscar algo que a mantenha bem firme. Ela já está bem, ela vai só gozar a vida. Mas quando você vive tribulação, você tem aquele espinho na carne, aquilo te cutuca sempre a entender que você precisa buscar ajuda. E quem é que ajuda você? Deus. Então ele fala que a tribulação produz perseverança. E ele fala que então eles se gloriam nessas próprias tribulações. Porque é uma dádiva de Deus, é um dom que Deus manda para nós. Esse sofrimento, ele nos mantém acordados. Porque quem vive em berço esplêndido vive dormindo, está relaxado demais e não percebe o perigo iminente. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E eu vou ler de novo aqui para não ficar com o texto cortado. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. É o que eu disse. Se você ouve toda a sua vida uma mesma coisa, você passa a acreditar que aquilo é real, que aquilo é verdadeiro e que aquilo é a única solução.
Então, se você vai ouvindo a palavra de Deus, ouvindo, você vai tendo tribulação, mas você vai se baseando na palavra, e você vai crendo que Deus tem promessa para a sua vida, e Ele é o braço forte que te sustenta, você começa a produzir, meus amados, a perseverança. Eu preciso continuar a me alimentar dessa palavra, porque essa palavra é aquilo que me mantém em pé. E ali você vai tendo esperança, porque você começa a ter fé, porque você ouve tanta coisa, você aprende tanta coisa na palavra de Deus, que Ele literalmente te convence. Ele te convence da verdade, Ele te mostra as coisas como são realmente, e você passa a viver com o pé no chão. E isso te dá esperança, porque é a certeza de que vai mudar. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quer dizer, enquanto você mecanicamente lê a palavra, busca e vai, o Espírito Santo do lado dele, ele vai derramando o amor de Deus no seu coração. É onde você às vezes vai ler a Bíblia, e ali você começa a ler uma certa história, uma certa passagem, aquilo ali começa a te fazer chorar. Você se enche de emoção, você é tocado por aquilo que você está lendo, e aquilo te convence profundamente. Por quê? Porque o Espírito Santo, enquanto você verdadeiramente está se dedicando a conhecer as coisas de Deus, o Espírito Santo, contemporaneamente, ele vai derramando o amor de Deus. É como se você consolasse um filhinho que acabou de cair, machucou o joelhinho e está saindo sangue, está chorando aquela criança. Aí você pega aquela criança no colo, abraça ela forte, cuida da ferida, e enquanto ela ainda está ali, né, sentindo aquela dor que ainda começa a passar aos poucos, você vai consolando essa pessoa, essa criança, e essa criança olha para você, vê seu sorriso, vê seu abraço, vê seu carinho, então ela fica confortada e ela sabe que você está cuidando dela, e você sente muito pelo mal que ela sofreu com aquela queda. Assim Deus, ele vai derramando esse amor. O Espírito Santo vai mostrando para você, olha fulano, enquanto você está lendo essa palavra, olha como é que como é que eu poderia referir o Espírito Santo se referindo a Deus? Vamos dizer Deus, né? O Deus Pai, ele fica assim, preocupado com você, prestando atenção em você, ele te ama. Olha como que ele te observa. Olha quanto amor, enquanto você está fazendo isso, olha quanto amor ele expressa para você. Por você, em você, para com você. Então, o Espírito Santo, ele é o óleo. A palavra é a lâmpada. Então, quando você juntar a lâmpada e o óleo, o Espírito Santo gera o fogo. E aí o apóstolo Paulo fala assim, eu não me engane, depois vocês confirmem, principalmente quem é acostumado a ler Bíblia. 2 Tessalonicenses capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala, filhinhos, vós não estáis em trevas, para que aquele dia vos pegue de surpresa, mas vós também não estáis dormindo, vós estáis acordados e sois filhos da luz. Então, Deus não vos reservou para a sua ira, e aí ele continua consolando a gente com essa palavra. Então, se você junta a palavra de Deus com o Espírito Santo, você tem a luz, e aí você é chamado de a luz do mundo. Porque é o reino de Deus brilhando dentro de você. E quando uma pessoa se encontra nessa situação, meu querido, minha querida, não tem depressão que suporte. Não tem pombagira que suporte. Não tem marido bêbado que ignora sua esposa que suporte. Não tem filho rebelde que suporte. Porque Deus simplesmente fala, tudo isso tá de lado. Porque eu tô olhando para você. E eu sou aquilo que te chama mais atenção. O resto é resto. São consequências escolhidas por eles. Eles estão escolhendo viver essa coisa que estão vivendo. Mas você olha para os meus olhos. É como Pedro, quando quis andar sobre as águas porque viu Jesus andando. E ali Jesus falou, venha. E Pedro olhou para Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguiu caminhar. Quando ele olha para o chão, ele afunda. Entra em desespero. E aí Jesus pega ele pela mão e o leva de novo para o barco caminhando. Mas sabe o que Pedro fez? Ele se lançou. Ele se lançou nas águas. Ele teve a perseverança de crer, não, eu quero andar e basta, eu vou andar então. Os outros não, mas ele sim. É normal, humanamente, quando ele viu a água, a cabeça dele falou, a carne, né? Falou, peraí, mas isso é impossível, como é que você pode caminhar sobre as águas? E vum, ele afundou.
Isso mostra o quanto nós somos vulneráveis quando nós não estamos focando em Cristo. É por isso que a depressão volta, é por isso que a tristeza não vai embora, é por isso que a gente fica sofrendo com as pessoas que nos circundam e nos torturam. Mas quando você olha para Cristo, as águas simplesmente passam, deixam de existir na sua naturalidade. Elas viram um chão sólido, você passa por cima da carne seca, literalmente, olhando para Cristo. Foque em Cristo e o Espírito Santo vai enchendo o seu coração do amor de Deus. O Espírito Santo te foi outorgado, quer dizer, ele foi entregue por Deus para você. Deus simplesmente pegou a coisa mais preciosa que existe em toda a criação, que é o Espírito Santo, a ponto que a Bíblia diz, não pequeis contra o Espírito Santo, porque o pecado contra ele não tem perdão. Você pode pecar contra o Pai e contra o Filho, mas contra o Espírito Santo, não. Porque pecado contra ele não tem perdão. Então isso me dá a entender que o Espírito Santo é a coisa mais especial que Deus tem. Porque ele é a essência que está dentro do coração de Deus. A Bíblia diz que ele conhece as profundezas do coração do próprio Deus. Ele é Deus e faz parte de Deus. Eu diria que o Espírito Santo são os próprios sentimentos de Deus dentro do homem. É como se Deus tirasse o interior dele, a essência do seu interior mais profundo, mais rico e especial, e compartilhasse com você, outorgasse a você. Olha, esse aqui é o meu próprio coração, e eu estou pondo o meu coração, que é o coração santo, coração puro, coração limpo, que não peca em você. Eu estou confiando a você aquilo que eu mais estimo. Junto com Cristo, quando morreu na cruz, mas quando vem o Espírito Santo, a gente não tem palavras para descrever o que ele é, de nível de importância para Deus, mas só de Deus falar que não tem perdão contra o pecado, contra o Espírito Santo, já significa que a coisa é muito séria. Eu vi essas semanas esse caso aí do tal do Valdomiro Santiago. Esse homem levou uma facada no pescoço, sujou a camisa de sangue, e aí eu vi um pedaço de um vídeo em que o tal do Valdomiro estava recuperando, né, do acidente que ele sofreu, que agora está até sendo questionado, será que ele foi ferido de propósito ou será que aquilo foi tudo um teatro? Então já tem muita coisa girando aí pela internet, e aí tem esse vídeo de um dos seus pastores que pega a camisa do Valdomiro, e aí tinha uma espécie de um lençol grande, assim, estendido do púlpito pro chão, né? Um lençol muito grande. E aquele pregador lá fala, olha, essa aqui é a camisa do sangue do pastor, do discípulo, do apóstolo, sei lá como é que ele é chamado, Valdomiro, e não sei o que, e falou um monte de coisa e falou assim, agora eu vou tocar com essa camisa nesse lençol, e todo mundo que tocar nesse lençol vai receber o milagre de Deus. Em palavras curtas, ele falou que o sangue do Valdomiro, desse pastor Valdomiro Santiago, é poderoso para curar, para libertar, para abençoar. Então ele substituiu o sangue de Jesus Cristo pelo sangue dele. Blasfêmia contra Deus. Mas aqui, meus amados, eu comecei a me pensar um pouquinho, a desconfiar. Quem sabe também isso aqui não é um pecado contra o Espírito Santo. Porque se Deus diz que ele entregou o seu filho naquela cruz, ele entregou porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para morrer naquela cruz e todo aquele que nele crê fosse salvo e tivesse vida em abundância. E depois Jesus fala, eu vou para junto do meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, em meu lugar virá o Consolador. E se o Consolador ele ensina que Cristo é o único caminho, verdade e vida, ninguém vai ao Pai senão pelo intermédio de Jesus Cristo, que ele que trilhou a legalidade para o homem ser salvo. Aí vem um homem e fala assim, não, o meu sangue cura, o meu sangue liberta, o meu sangue faz milagre. Quer dizer, esse homem ele está falando, não, o sangue de Cristo não vale nada, que vale é o meu. Porque o meu sangue é santo porque eu sou um homem escolhido de Deus. Na realidade, ele está se autoproclamando Deus. Porque só Deus cura, só Deus liberta, Deus é que faz a obra. O homem é criatura de Deus. Como é que essa criatura pode dizer que o sangue dela vai salvar todo mundo? Está fazendo igual os católicos. Se você tocar na estátua, você vai ser curado. Amados, isso é blasfêmia.
E eu, sinceramente, fico aqui nessa dúvida. Será que não é também pecado contra o próprio Espírito Santo de Deus? Não só esse pastor, esse discípulo, apóstolo, como é que se denomina, mas todos que estão condizentes com ele, estão pecando completamente contra Deus. Vocês podem ter certeza, esses homens vão ficar na grande tribulação. E eu nem sei se Deus vai ter paciência de esperar eles sofrerem a grande tribulação. Talvez Deus acabe com eles rapidinho antes. Porque o lugar deles já deve estar reservado. Ana, então você está condenando e lançando maldição nesses homens? Porque enquanto se pode viver nessa terra, tem esperança para o pecado ou para o perdido. Se esse pecador, se esse perdido não blasfemou contra o Espírito Santo, tem. Mas se eles, por isso que eu estou falando, eu fico na dúvida, porque eu tenho tanto temor de querer pensar o que é um pecado contra o Espírito Santo, que eu tenho medo de pecar contra ele, apesar que eu sei que ele não me deixaria pecar contra ele, porque é ele que guia meu coração, pela fé. Mas se eles estão pecando contra o Espírito Santo, falando que esse sangue do tal do Valdomiro lá, ele que vai curar a igreja inteira, e fazer disso mercado, e toda essa blasfêmia que os irmãos sabem, se isso aí... Quando Deus olha, ele vê isso aqui é pecado contra o meu espírito, e eles estão pecando, e confirmado no céu, isso é pecado contra o Espírito Santo, vocês podem ter certeza, eles estão tudo com lugar reservado no inferno. Porque não tem perdão. Não adianta querer chorar, não adianta fazer campanha de oração por certas pessoas na terra. Se a pessoa blasfemou contra o Espírito Santo, essa pessoa vai para o inferno e vai para o lago de fogo e enxofre. Não tem perdão. E se você observa bem, Deus, ele entrega essa pessoa na concupiscência da sua própria carne. O que isso significa? Você vai ver a cada dia que passa eles fazendo uma pior do que a outra. Eles vão só blasfemando cada dia mais, eles vão só mudando as coisas de Deus. Eles vão manipulando a palavra de Deus em pró deles. Quer dizer, depois dessa do sangue, se o cara falasse, poxa, o que eu fiz, né? Você vê que daqui a pouco ele vai fazer outra pior ainda do que a do sangue. E aquilo ali vai girando pecado acumulado sobre o pecado. E eles não se arrependem. Eles estão inflamados de ideias criativas para sugar dinheiro do povo. E eles estão extremamente cegos, eles só querem ganhar dinheiro. O Deus deles é Mamon. Se fosse o Deus é Mamon, alguém diria, tá bom. Porque você pode pegar um empresário no mundo, um ateu, que o Deus dele é Mamon, e o cara só pensa em ganhar dinheiro. Mas ele não mistura Deus na vida dele. Ele sai para trabalhar de manhã, ele trabalha o dia inteiro, e faz curso, e faz concurso, e continua daqui, continua dali, vai galgando isso, mas não põe Deus no meio. Então é um cara que nunca pecou contra Deus nesse ponto, ele simplesmente focou o dinheiro e foi trabalhar para ganhar o dinheiro. Às vezes até o ladrão, às vezes o cara é traficante de droga, ele está matando, roubando e deturpando tanta coisa, mas ele não põe Deus no meio. Quer dizer, isso já muda tanto, porque a palavra de Deus diz que o juízo começa dentro de casa. O Senhor Deus fala, o meu juízo vai começar dentro da minha própria casa e depois vai para os ímpios. E essas pessoas, elas vão ter uma porção redobrada de julgamento, de ira de Deus. Porque além do pecado inflamado delas, que é em comum com os do mundo, eles pegaram a palavra de Deus e julgaram ela como um escudo para ganhar as coisas que eles ganham. Em nome de Deus. Isso é pior do que a Inquisição que a Igreja Católica fez naqueles séculos passados. Porque eles estão matando almas. A Igreja Católica matou cristãos, colocou os cristãos para queimar na praça pública como lanterna, jogava óleo, petróleo, sei lá o que eles jogavam e botava fogo na pessoa viva. Jogou os cristãos nas arenas para os leões comerem crianças, homens e mulheres. Isso é um horror. E a Igreja Católica vai pagar por isso. Isso vai ser julgado da mão daqueles que as praticaram. Mas hoje, esses falsos pastores, esses lobos, esses loucos, eles estão fazendo literalmente uma nova inquisição. E não é da Igreja Católica, é da igreja, que eu não sei nem qual que é o nome, talvez a igreja apostatada, a igreja herética. Que nome eu posso dar para essa igreja? E eles estão matando almas, crianças, homens, mulheres e jovens, sem piedade. O Deus deles não é Deus, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, o Deus deles é Mamon. E eles vendem
as coisas de Deus. Profanam as coisas de Deus. Falam mentiras em nome de Deus. Dizem coisas que Deus não diz. Se fazem passar inspirados pelo Espírito Santo e começam a dar profecias falsas. Falam coisas que Deus não está falando e afirmam que Deus está falando, automaticamente chamam Deus de mentiroso. E se quem fala com o homem através da boca de Deus é o Espírito Santo, então eles estão chamando o próprio Espírito Santo de mentiroso. Meus irmãos, olha, por isso que eu acho que é pecado contra o Espírito Santo a maioria desses atos, desses loucos. Porque eles falam, eis que Deus manda, eis que Deus diz, eis que Deus hoje... e aí solta a balela deles. E a pessoa que está ali escutando, se ela é crente, ela acredita que é o Espírito Santo que inspira o homem, que é o Espírito Santo que age no homem. Então, essas pessoas, quando ouvem esses pastores loucos falando essas loucuras, elas falam, o Espírito Santo está dizendo assim. Então, elas estão chamando o Espírito Santo de mentiroso. Então, eu acredito que pode ser, sim, pecado contra o próprio Espírito Santo. Passou também esses dias um outro aí, que pedindo dinheiro, a igreja dos Gideões. Ele é filho de um homem que parece que era homem de Deus, eu não conheço os Gideões, eu não olho muito, mas ele pede dinheiro, se levanta um velho, que deve ser pastor, começa a falar em línguas, e aí ele só solta essa frase para aquele pastor que é o presidente dessa igreja agora, pelo que eu entendi, eu não sei bem o negócio, porque eu não fico olhando isso totalmente, mas aquele homem na hora cortou e falou, homem, até quando vai falar mentira, mentirás? Depois ele fala, a sua casa vai cair. Aquele homem está condenado. Está condenado no sentido, Deus ele vai punir aquele homem. Se ele cai simplesmente como pastor e a vergonha dele é exposta e ele então passa por um deserto, e Deus entrega ele na mão de Satanás para que ele não perca pelo menos a sua alma. Tem um caso no livro que os apóstolos têm um momento que eles entregam uma pessoa nas mãos de Satanás e falam, assim pelo menos ele não perderá a sua alma. Quer dizer, ele perdeu tudo, né? Deu a entender que aquele homem ia perder tudo, mas a salvação não. Amém. Mas pode cair do tudo dessa pessoa, ter um ataque fulminante e morrer para o inferno. Porque as coisas de Deus não são brincadeiras. Usar o nome de Deus para ganhar dinheiro é um pecado, é uma blasfêmia que eu não tenho descrição para dizer qual é o nível. Eu não sei porque dos Gideões Deus tem esse cuidado com esse pessoal, porque vira daqui, vira dali, a gente está sempre vendo essa guerra, né, espiritual. Parece que Deus quer guardar os Gideões e guardar essa igreja e fazer dela, porque ela prega ainda alguma coisa ali. Eu vejo de vez em quando aparece algum pastor pregando o arrebatamento, a volta do nosso Senhor Jesus, a grande tribulação, e eles advertem. Tem um tal de um Silvino aí, que é o pastor que morreu. Ele pregando que ele teve uma visão do arrebatamento e ele falou, muitos dessa igreja vão ficar e muitos vão subir e tal. Se vocês olharem, vocês vão descobrir. E do outro lado você vê dentro desse tal dos Gideões, eles pedindo dinheiro, cartão de crédito e fazendo um monte de abominação. Quer dizer, uma dualidade. Eu não sei como é que Deus está lidando com esse povo, mas eu sei como que Ele está lidando conosco. Ele lida conosco dizendo, buscai a palavra, como crente de Bereia. Não faça de teu ouvido pinico. Tudo que escuta vai dentro e tá bom. Não. A gente precisa filtrar as coisas que escuta. E aqui Paulo continua. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu. Não, peraí, eu estava aqui no negócio da esperança, né? E a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, entregue. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, pecadores, estávamos na condição de homens caídos, o que o Cristo fez? Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, porque não tem necessidade, ele é justo, né? Pois poderá ser que pelo bom alguém ainda se anime a morrer. Poxa, ele é melhor do que eu, vou salvar essa vida. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não tinha nada para oferecer de bom. Jesus foi lá e morreu por nós, porque ele creu que poderia salvar aqueles que Deus deu a ele. Logo, muito mais agora, meus irmãos, sendo justificados pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Essa ira
ela pode ser a ira vindoura, como também a ira após a morte. Porque o inferno é uma expressão da ira de Deus também. E o lago de fogo, a ira eterna. Então, na época dos apóstolos, todas as pessoas morreram. E ali eles ou foram ou não salvos da ira. Muitas pessoas que viveram naquele tempo, nesse momento, estão na ira de Deus através do inferno. Mas hoje nós que nós cremos ser a última geração que vem nessa terra antes da volta de Jesus, a gente crê também na ira da grande tribulação. E cremos que Deus é poderoso para nos salvar daquele dia, daquela ira. Está lá em 1 Tessalonicenses. Filhinhos, não estais a chorar como aqueles pelos que dormem, como os ímpios, que enterram seus mortos, choram e tal. Porque eles não estão mortos, eles estão dormindo. E num abrir e piscar de olhos, ao soar da última trombeta, os que dormiram em Cristo ressuscitarão. E nós que estivermos vivos, subiremos e passaremos pelas nuvens ao encontro deles aos ares e estaremos para sempre com Cristo. Então é consolo, né? Logo muito mais agora, meus irmãos, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, meus irmãos, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quer dizer, Cristo foi a luz que salvou o mundo. Ele salvou os pecadores. Ele salvou aqueles que creem nele. Amém? Então, meus amados, eu quis ler essa palavra hoje, eu quis trazer essa mensagem hoje. Eu sou um tipo que eu começo a falar, não quero parar, mas eu quero tentar ser o mais direta possível. Se você está passando uma dificuldade na sua vida, procure ajuda em irmãos que podem te ajudar, pessoas que estão estabelecidas na palavra. Mas se essas pessoas começarem a te aconselhar, a ler a Bíblia, a buscar o Senhor, e é difícil, mas parar para ler não, é impossível. É a perseverança. Você vai ver que aos pouquinhos o Senhor ele vai fazer a diferença e você vai levantar de novo. Porque é Ele quem nos levanta. Uma vez que Ele te levantar, meu querido, isso não significa que o seu problema vai ter acabado. Às vezes você convive com uma pessoa difícil e isso não muda, né? Enquanto Deus não determina o tempo para todos nós na terra. Mas você vai estar forte porque o Senhor é a sua força. Então você aproveita e comece a se dedicar à obra do Senhor. Se você não sabe fazer nada, uma coisa você vai saber fazer, bater seu joelho no chão e orar por intercessão a alguém que está precisando. Ana, mas eu não conheço ninguém que está precisando, porque eu não converso com ninguém, eu não tenho acesso a ninguém. Então ore pela Igreja de Cristo, ore por Israel, ore pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos pelo mundo afora, ore para que o Senhor guarde o teu povo, ore pedindo a Deus força àqueles que estão à frente da batalha. Ore a Deus, ore a Deus. O Senhor Espírito Santo, Ele vai inspirar teu coração. E assim, meu querido, minha querida, eu espero sinceramente que essa palavra de hoje possa ter trago entendimento, aberto os teus olhos sobre essa realidade, porque ela é muito importante na sua vida. E assim eu vos entrego essa palavra, vos saúdo essa semana, não sei qual vai ser o próximo dia que eu vou colocar vídeo aqui, hoje é segunda-feira, é bacana começar a semana com uma palavra que nos ensina, mas eu vou ver aqui como é que eu vou me ajustando, me organizando, e mano a mano que eu tenho condição, eu tô aqui com os irmãos, sempre a falar da palavra de Deus, tá bom? Que o nosso Senhor poderoso, glorioso, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, seu nome na língua hebraica, eu gosto sempre de frisar para não gerar confusão na cabecinha de quem tá chegando, tá bom? E que Deus de Isaac, Abraão e Jacó, que o Espírito Santo vos guarde, vos proteja, vos abençoe, vos dê força, vos dê um impulso para começar. E olhe, você tem toda uma eternidade pela frente. E ela já começou agora. Porque se o reino de Deus está dentro de você, ainda que você não está provando o céu, próprio dito, mas o céu está sendo provado dentro de você. No sentido que Deus te testa nas tribulações. Como você reage nas tribulações? Gozando da paz de Deus ou lamentando e deixando que o mundo te pise em cima? Amém? Então que você possa ter entendimento
hoje sobre essas coisas e encher o pulmão e tomar força e falar: Deus, eu estou em frangalhos, eu estou despedaçado, eu não tenho força para nada. Mas eu só posso reclamar, porque assim tem sido o meu tempo com o Senhor. Eu só reclamo e choro. Mas hoje eu vou tentar fazer aquilo que a irmã Ana Paula me aconselhou. Eu vou buscar ouvir o Senhor. O que o Senhor tem para falar comigo? E vou ler a Bíblia a partir de Gênesis. Às vezes ele não vai falar sobre o seu problema. Ele vai simplesmente relatar a história da humanidade através da Bíblia. Mas ali aos pouquinhos vai ter vários momentos que ele vai começar a tocar teu coração. E cada vez que ele toca teu coração, o Espírito Santo está derramando o amor de Deus. E sem você perceber, sem você entender, cada dia que você superar a leitura da palavra e conseguir, na perseverança dos santos, vencer, você vai ficando mais forte. Até o momento que você vai parar, vai assustar e falar: a depressão sumiu, a dor sumiu, a tristeza passou. Eu estou bem, eu estou na rocha. E quando você assustar, você vai estar crendo muito mais nesse Deus poderoso que você tem. Porque é Ele quem vai te convencer de tantas coisas lindas que você nem imagina. Tá bom, minha querida? Então eu falo com muito amor, porque eu vivi isso na minha vida e vivo até hoje. Eu acho que a gente tem que compartilhar aquilo que Deus nos dá. Eu sei o que é uma pessoa viver uma vida muito triste por problemas vários. Eu sei, eu passo tantos problemas, não é que a minha vida é um mar de rosas. Mas eu encontro o meu equilíbrio para caminhar nesse mundo que jaz no maligno, na palavra. A palavra, ela faz toda a diferença. E se você não põe em prática, você não vai entender nunca isso que eu estou dizendo. Então, que Ele vos abençoe. No santo, poderoso e glorioso nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.